Sejam bem-vindos ao programa Jaraqui com Economia. Hoje é com muito prazer que eu e a professora Michele, o professor Mourão, recebemos o Gilberto Anhoque. É isso? Isso mesmo, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito feliz em poder tratar de um tema tão novo e que traz tanta curiosidade, mas, sobretudo, tem um ponto muito importante: a melhoria da vida das pessoas. Isso. E o Gilberto vai falar sobre o quê? Energia solar. Não é isso, professora Michele? Isso mesmo. Então, seja muito bem-vindo, Gilberto, para falar sobre um tema tão importante, que inclusive foi foco aí da COP28, que terminou ontem, né, com o relatório. Gilberto, o nosso programa, o Jaraqui com Economia, ele já vem aí de outras parcerias, e o nosso projeto de extensão vem a partir da UFAM, e nós já temos 6 anos. Então, aqui com o Jornal do Comércio, a parceria tem 1 ano, e sempre com o objetivo de trazer temas sobre a economia e a economia regional, e que os nossos, né, colaboradores aqui possam estar aí inseridos num universo novo, como, por exemplo, da energia solar. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professora. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde a vocês que nos estão nos prestigiando com a sua audiência. Isso mesmo. Bom, já aproveito para perguntar para você qual a importância aí do uso dessa energia, né, a energia que vem do sol. Gente, esta pergunta, ela é maravilhosa. Por quê? Energia elétrica é uma necessidade, ela é um gênero de primeira necessidade. Assim como o teto, o alimento, as pessoas precisam também da energia elétrica, mesmo para conservar os alimentos, para se comunicarem e para diversos usos domésticos. Então, hoje a sociedade não consegue se imaginar vivendo sem energia elétrica. E a energia solar nada mais é do que utilizar a exuberância do sol, que nunca tem preguiça, todos os dias ele está lá, No não mesmo horário. folga, é mesmo horário, não folga, às vezes começa mais cedo e para mais tarde, não te pede hora extra, trabalha para você todos os dias do ano. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem feriados, não tem remuneração extra, mas ele está lá todos os dias trabalhando para você. Isso parece uma coisa de outro mundo, mas é mais simples do que as pessoas imaginam. A irradiação que o Sol emite, mesmo em dias nublados, por isso às vezes a gente vai a um banho, vai à piscina, diz: "Ó, tá nublado, mas eu me queimei, eu senti que a minha pele queimou". Essa irradiação é diminuída, é filtrada pelas nuvens, mas ela passa mesmo em dias nublados. O que significa que se eu tiver um equipamento de boa qualidade, vou gerar energia na chuva? Vou. Em dias nublados? Vou. Claro que com menor intensidade, menor volume, mas vou gerar sim. Então, em qualquer circunstância, exceto à noite, eu vou ter sol, tendo sol, eu vou ter energia. E essa energia é possível para todos. É isso mesmo, não é apenas para o rico. Não é apenas para aquele que tem um poder aquisitivo maior. Hoje existem meios para que todas as pessoas troquem uma conta ruim por uma boa. Como que é isso? O dinheiro que eu uso para pagar a fatura da conta, eu posso utilizar para pagar a prestação do meu equipamento, com diferencial. Quem mora de aluguel 30 anos, no final de 30 anos, ele é dono do quê, Michel? De nada. O que Nada. que ele recebe? Um vai com Deus, quando a pessoa é educada, Uhum. né? Quando não, é suma daqui. Mas o interessante é que essa rotina de paga uma, eu já estou devendo a próxima. Mal paguei essa, já estou devendo a outra. É um ciclo que nunca terá fim. Se você viver 100 anos, durante 100 anos você vai estar com essa obrigação. Ao passo que se você compra, se você adquire o teu equipamento, um de boa qualidade, de uma boa marca, de um bom fabricante, ele vai ter uma garantia de fábrica de 25 anos. Olha só, Nossa, Mourão. E aí? Sabe o vale a que isso pena. significa? Vai durar na tua vida pelo menos 30. É. Qual foi essa mudança de tecnologia? Que você, a partir do momento que você fala que antes só podia imaginar quem tinha uma condição financeira muito maior, né? E agora não, isso está mais acessível. Eu me lembro na época dos splits, né? Sim. Só podia ter esse tipo de ar-condicionado quem realmente podia pagar pelo preço dele. E agora é uma coisa praticamente popular. Todos, pessoas de Podem todas optar entre podem eles e o optar. de janela, porque o preço se aproxima. Qual foi essa Uhum. mudança de tecnologia? Né? Ou também a gente pode dizer que foi um fator China, começou a se produzir em grande escala. Professor, nós temos uma associação de fatores e, e essa associação foi benéfica. Todas as vezes que uma tecnologia se difunde, gera concorrência. Ao abrir concorrência,
Quando se tem maior oferta, melhoram os preços. Não é isso? Uhum. Princípio da economia. Isso mesmo. Sim. Por sua vez, aqui não é nada diferente. Quando as pessoas falam aonde a maior parte dos painéis estão sendo produzidos, muitos estão sendo produzidos na China, sim, como bem o senhor comentou. Outros na Índia. Hoje, todas as grandes fábricas do mundo, mas sem nenhuma única exceção, têm indústria própria nesses países. Um exemplo para poder facilitar essa compreensão, veio para cá a Honda. Ela montou uma fábrica aqui. A tecnologia, ela trouxe da sua origem. As pessoas que implantam essa tecnologia, que fazem a implantação, o acompanhamento, vieram juntos e aproveitam a mão de obra local, a regional, para cuidar da parte de manufatura, do exercício do chão de fábrica. Mas isso Uhum. quer dizer que a Honda aceitou perder qualidade quando ela produzia em outro estado, quando se mudou para cá? Não. Não. A qualidade se manteve porque a indústria é própria. Diferente de quando se diz terceirizar. Ou seja, mando as peças e peço para alguém que faça, que não está sob a supervisão da marca. Então Agora, são viu, duas Gilberto? características diferentes. Agora, Por isso, só um minutinho, pois não. mestre, só um instantinho, doutor. Por isso, não pode se imaginar, porque a indústria tem em outro país, que a qualidade se perdeu. Existe sim, e eu sei que é importante nós comentarmos ao público, que existem produtos de primeira linha, de boa qualidade, e existem os mais em contas que não são de boa qualidade. Pois é, mas vamos lá. Agora, tu fizeste uma abordagem sobre a qualidade, né, da geração de energia, envolve placa e todo o sistema. Mas vamos aqui na preocupação do Mourão, o pobre pode adquirir, né? Pode. Como que ele adquire? Simples. É- Hoje, É mais fácil ele chegar no banco e ter um financiamento, ter esse recurso? Como que ele chega a comprar esse sistema? Então, a gente tem um meio, eu não sei se eu tenho liberdade de dizer, Pode mas dizer. a Sangol de Energia Solar, a exemplo, ela tem uma mesa de captação de crédito, ela tem uma mesa de engenharia, ela tem uma mesa de atendimento, pré-atendimento, pós-atendimento, para que a pessoa não se preocupe com nada, ela não tem que mover um prego. Ela não precisa se locomover para nada. Ela vai apresentar a conta de energia e vai dizer assim: se for eu o atendente, seu Gilberto, eu gasto esse tanto aqui por mês que marca na conta. Minha pergunta a ele é simples: está tendo que fazer muita economia? E eu vou dizer a vocês, sem medo de errar, 90% vai dizer Maioria. assim: tô passando calor, muito calor. Tô Uhum. fazendo sacrifício. É, Tá difícil. Então eu não posso dizer a ele que nós vamos montar um projeto do tamanho que ele tem hoje. A gente precisa montar alguma coisa um pouco maior, né, em volume de capacidade de produção de energia, para que ele viva confortavelmente. Então vamos trabalhar por hipótese. Imagine que o indivíduo tem uma conta de R$ 500 por mês. Só que esses R$ 500 que ele paga não está conseguindo fazer com que a família tenha um conforto que ele espera. E ele sufocado com a conta todo mês, como é que vai deixar consumir livre, né? Uhum. Apaga a luz, esfriou um pouquinho, desliga o ar. 10 horas Liga da o noite. ventilador. Lá em casa é 10 horas da noite, o ar tá liberado a partir das 10 A só. partir das 10, mas só pode ir até as 2. 3 Porque ou vai 4. que resfria dormindo, né? É. Então desliga. E essa situação, Credo. tô pensando na tua saúde, meu bem, desligue o ar, mas na verdade tô com medo da conta. Isso É. mesmo. Então, como é que a gente equaliza isso? E eu dei um exemplo da pessoa que tem lá uma conta de R$ 500 e não está conseguindo ter o conforto que ela gostaria. Nós vamos proporcionar a ela um equipamento que gere 800, para que ela tenha uma folga e viva de uma forma mais digna, mais confortável. Uhum. O valor desse equipamento, na mesa de crédito, nós vamos buscar para cada pessoa qual o melhor banco. São 28 bancos integrados, sendo mais órgãos públicos, como a FEAM, como o BNDES, e entre outros também, que fazem parte desse conglomerado. Então, a mesa de crédito vai procurar para o seu Paulo, para o seu José, para a sua dona Raimunda, para o seu Manuel, a melhor oferta de crédito. E vai dizer a ele: olha, o que nós encontramos como melhor é isso aqui. Tua parcela agora é R$ 480 fixas em 60 meses. Você prefere pagar 60 parcelinhas de 480 e só a taxa mínima como se o imóvel tivesse fechado? Parece que no princípio ficou um pouquinho mais caro,
Mas na verdade não, porque de tempos em tempos, a cada 2 meses, a concessionária pode praticar o reajuste. Mas a parcela, como eu havia dito, ela é fixa. O que significa que no final do primeiro ano você está pagando de 15 a 20% menos do que seria uma conta de energia, vivendo com mais conforto. No segundo ano, continuaram os progressivos reajustes, mas a fatura da conta da prestação não aumentou. Então eu já estou pagando o equivalente a 25% do que seria uma conta Uhum. a menos, né? Tendo um desconto equivalente a 25%. No terceiro ano, eu estou pagando 50%, que seria uma conta. No quarto ano, provavelmente uns 30% do que seria uma conta. E no quinto ano, obviamente, em torno de uns 10%. E ao término do quinto ano, eu não tenho mais nada para pagar a ninguém. O equipamento é meu. Quer dizer que em vez de Acabou. você pagar 30 mil reais, que nos 5 anos eu estava fazendo as contas aqui, né? Sim. 30 mil para quem está te vendendo energia, tu estás pagando 30 28 em equipamento financiado. e equipamento, né? Uhum. Exatamente. Se você somar o período de 5 anos, você vai descobrir que você vai pagar menos na compra do equipamento do que ganharia a conta em 5 anos. E o mais interessante, se você fizer uma conta só considerando a garantia de fábrica 25 anos, você vai descobrir que você comprava uns 30 aparelhos. Agora a professora Michele estava colocando aquela questão, Michele, da taxação. Como é que é isso? Isso, porque houve aí toda uma polêmica, né, algum tempo atrás, sobre a taxação do sol, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esclarecesse como é que funciona, então, como é que eles colocaram isso, né? Porque em alguns países, nós sabemos, por exemplo, na Alemanha, lá na Inglaterra, por exemplo, existe todo um incentivo para você trocar, sair da concessionária e comprar o seu equipamento. Aqui fica todo mundo com medo. Então, fale um pouco sobre isso. Vou falar, eu só queria fazer um adendo que eu acabei me esquecendo do trato anterior, é que todas essas pessoas recebem da Sangold um atendimento gratuito, não se paga nada para consultar, tá? Uhum. Fiquem à vontade, eu não Não sei. tem negócio de fazer um projeto, essas Não, coisas. você não vai pagar R$1. Você quer saber se tem solução para você, como é que vai ficar, de que maneira que nós vamos te prestar essa consultoria gratuita, seja para o teu negócio, seja para a tua vida pessoal, você não vai pagar absolutamente nada. Você vai entrar em contato conosco Nós vamos e botar aí vamos o colocar daqui a Instagram, o pouco um telefone. telefone Tá. de atendimento e Uhum. também as redes sociais para que você procure. É claro que o telefone é sempre uma resposta mais rápida, o WhatsApp é sempre uma coisa mais rápida, né? Sim. Mas vamos lá. E com relação à sua pergunta, parece horrível e também terrível saber que alguém quer te cobrar fração daquilo que você produz pelo trabalho que o sol tem. Porque Taxar o quem, na sol. verdade, trabalhou, quem é que teve o trabalho de fazer a energia existir? O sol. Sol. É. Só falta querer taxar o ar agora. No tempo desse É. também estavam querendo taxar os poços artesianos. Né? Enfim. Socorro. Eu vou ficar só na minha matéria, porque se a gente for pensar em muitos outros assuntos, eu não sei se vou acabar perdendo o resto dos cabelos que me sobram. Sabia que há uma forma de substituir o depósito recursal trabalhista? Conheça o Seguro Garantia Judicial, a melhor solução de garantia para os processos da empresa do seu cliente. Este seguro substitui a fiança bancária, penhora de bens ou depósitos em dinheiro, utilizados como calção em ações e depósitos recursais trabalhistas, evitando a descapitalização da empresa. Esta opção tem o menor custo comparado a outros tipos de garantias. Ligue para 92 98197 0999. Arte Real, corretora de seguros. Estamos de volta ao programa Jaraqui com Economia. Hoje é com muito prazer que recebemos o Gilberto Agnoc, consultor e empresário na área de energia solar. Portanto, é um programa para você perceber tudo relacionado a essa fonte fantástica de energia que é a energia solar. Mourão, Meu querido, queria que você falasse como é que surgiu essa sua empresa, né? Foi uma questão de mercado, como você começou, né? E como é que ela está hoje estruturada? Nossa, eu fico muito feliz com a tua pergunta e vou te contar por quê. Ninguém nunca me perguntou isso. Ah, olha aí, ó. Só É. aqui no Jaraqui. E essa pergunta é muito bacana, porque ela nasceu de uma dor. A Amazonas Sangold Energia Solar Uhum. nasceu de uma dor. Eu era diretor na ocasião de uma empresa chamada Finest, pertencente a um grupo chamado Usina Natural Cosméticos. Estive aqui em Manaus com uma equipe de 30 pessoas
ficamos hospedados em um hotel qual nós praticamente reservamos o hotel todo, né? E tínhamos lá dificuldade de poder usar ar-condicionado, porque era controlado. Nossa. E aquilo me chamou a atenção. Mas, na correria de ter que cumprir com a feira, que é a feira de beleza que estava acontecendo num pavilhão de exposição aqui famoso de Manaus, eu não perdi muito tempo conversando. Falei, vamos nos virar com um mulher. Depois a gente descobre se é o problema técnico, se quebrou, o que aconteceu. E no pavilhão, um calor insuportável. E as pessoas visitando os estandes, procurando os produtos, as novidades, querendo fazer curso de aperfeiçoamento na área de beleza, seja estética ou capilar, e aquele calor. E as pessoas meio que desfalecendo. Eu disse: olha, eu, na condição de diretor, eu olhava meus colaboradores desmilinguindo, os caras derretiam, eles iam escorrendo. Eu falei: vou falar com o organizador dessa feira, mas que diacho que tá acontecendo? Que não tem lugar nenhum que ar-condicionado funciona? Será que esse estado quebrou todos os ar-condicionado? Pensei comigo. Procurei por ele disse: não, seu Gilberto, é que aqui a gente só pode ligar 2 horas e desligar 4 e ligar 2. Uau! Em 10 horas de feira, o senhor vai trabalhar quantas horas que eu não tô entendendo tua conta? Então, no período antes de abrir, a gente deixa 2. Então, o senhor vai trabalhar 6 horas para que nós tenhamos aqui 6 horas de ar para nós trabalharmos 10. É, mais ou menos isso, porque as 2 primeiras é só para dar uma melhorada no ambiente, então a gente não usa potência máxima. Como E aqui eu assim? me perguntava, mas por que isso está sendo feito? Por conta do custo da energia, que é muito cara, seu Gilberto. E apesar de vocês acharem que pagaram uma fortuna pelo espaço físico e não era barato, o metro quadrado parecia uma mansão, mas tudo bem. Foi dito desta maneira e aquilo eu não me conformava. E eu procurei por outro responsável. Mas não temos condições de manter isso dessa maneira. Vocês não têm condições? Não façam. Se você não tem condição de prestar um bom trabalho, não assuma um compromisso. Você Uhum. vai matar centenas de milhares de pessoas que circulam aqui? E briguei tanto que deram um jeito de arrumar um gerador alugado, e aí então passamos a ter 6 horas de ar-condicionado por dia. Mas não 10. E aí Que surgiu a horror! ideia da empresa. Aí eu fiquei pensando, pô, será que isso é verdade? Eu procurei um rapaz, um comerciante, com uma banca ali, e fui lá comprar pipoca e conversando com ele e com a esposa, ele falou: não, realmente na minha casa, eu, minha sogra e 2 filhos e minha mulher, chegamos a pagar de 900 a 1.200 no verão de conta de energia. E na minha cabeça eu lembrava da minha Nossa! conta, morando em São Paulo, de 320, com ar-condicionados em números muito maiores do que o da casa dele. Uhum. Eu pensei, gente, esse povo está sendo explorado. E comecei a me dedicar a estudar toda a matéria, a fazer especializações, e alguns anos depois, já me sentindo pronto, iniciamos o trabalho. Estamos aqui hoje, completando 4 anos, com mais de 250 instalações, entre shopping Nossa. centers, algumas usinas de grande porte, usinas de médio porte, pequena porte, autopostos de gasolinas, hoje já são autossustentáveis, apesar de vender um combustível fóssil, ele economiza, porque ele não consome energia térmica, porque no Amazonas, embora a maior parte das pessoas não saibam, a energia é térmica, Isso. é gerada por combustível, então ajudando a melhorar o meio ambiente. Gilberto, vamos lá, vamos falar da placa agora, que todo mundo tem dúvida, né? Maravilha. Eu quero apenas algumas placas. Como é que você vai saber quantidade de placas? Tu falaste agora numa conta de R$ 500. Vocês fazem o trabalho de verificar a geração de energia por quantidade de quilowatts, é isso? A Como gente é tem... que funciona isso? E uma placa garante quantos quilowatts e relação de valores nisso? Já vende o como é que serviço funciona? para ele. Vai lá. Maravilha. Vamos primeiro entender tecnicamente, numa linguagem bem simples, como isso é possível. Que aí nós vamos conseguir, a partir desse pilar, estender todo o entendimento. Primeiro, eu preciso entender o que faz com que o painel gere é uma substância chamada silício. Esse silício deve ter em cada célula do painel. Então, quanto mais silício tiver por célula, maior a capacidade de geração. E aqui na região norte isso é fundamental. Por Uhum. quê? São 6 meses por ano praticamente nublados.
com a maior Não, mas parte aqui do tempo também tem nublado. muito sol, mesmo nublado. Não, sim, eu Tem tenho. mais sol do que a maior Não, não, parte dos você tem lugares. calor, Só não temos mas é igual um deserto. nublado. É nublado, mas tem calor. Uhum. O calor não é fator de geração. O Sim. fator de geração não é o calor, é a irradiação. Radiação E a solar. nuvem funciona como um filtro. Portanto, se eu não tiver um produto com grande quantidade de silício concentrado, com essa redução de radiação, ele não vai gerar o suficiente para mim no inverno. Então, eu preciso ter um painel de qualidade, para Uhum. que eu, no inverno, assim como no verão, viva com tranquilidade. O painel, por si só, ele gera energia que nós vamos chamar de contínua. O que é a contínua? É igual a bateria do teu carro. Um lado do fio é positivo e outro lado é negativo. E o que a gente recebe da concessionária é alternada. O que isso significa? Ela troca milhares de vezes por segundo. Portanto, tanto faz eu colocar a tomada com o símbolo do fabricante virado para cima, encaixar na tomada, ou ao contrário, ela não funciona em qualquer posição. Porque ela é alternada, ela se alterna milhares de vezes por segundo. Uhum. Na bateria do meu carro, eu posso botar o positivo e negativo, negativo, positivo? Não, porque ela não se alterna. Então, no meio do caminho entre o painel e a rede de energia, eu preciso de um cara chamado inversor. Porque ele vai inverter esta corrente que agora o painel emitiu como contínua para o formato da rede. Por isso que eu não tenho curto-circuito, eu não tenho risco de incêndio, eu não tenho problema nenhum. Ele faz essa conversão automaticamente. Então, se eu tiver. Me permita, toda ligação, então, tem que estar ligado na rede. Não necessariamente, a gente vai falar de tipos de ligação, mas a princípio, os nossos eletrodomésticos foram feitos para trabalhar com energia alternada. Então, eu não tenho como viver sem um inversor e de maneira alguma, porque senão os meus eletroeletrônicos, TV, geladeira, fogão, ventilador, não vai funcionar. Então, o inversor é uma parte importante do kit, embora não seja do conjunto, embora não seja falado, Uhum. né? Aí fica a pergunta: se eu tiver que botar 3 painéis lá em cima, ou 4 painéis, eu vou continuar precisando do inversor e cabo que chegue até lá, não vou precisar? Sim. Então, o que encarece não é o aumento dos painéis, porque se eu for instalar 2, eu tenho um custo muito parecido como se eu instalar 6, para gerar mais energia, porque eu precisei praticamente das mesmas peças. Então, como é que a gente vai identificar qual é a necessidade de cada pessoa? Vocês vão ligar no telefone que estão aqui na tela, vai através do WhatsApp enviar a tua conta de energia e se preocupe em responder 3 coisas. Primeiro, qual é o tipo do meu telhado? Para saber que tipo de estrutura que é para sobrepor ali Uhum. a Que fixação vai do painel. sustentar, né? Sim, porque cada tipo de estrutura tem um valor. E isso é adequado para cada pessoa. Segundo fator, que vai fazer com que eu identifique. Quando eu enviei a conta, eu estou vivendo com conforto? Pretendo construir um quarto a mais para um filho, para um neto? Vou pôr um ar-condicionado lá? Vou. Então você já conta, olha, não estou com conforto e vou aumentar. Certo. Ou diga, estou vivendo plenamente bem, satisfeitíssimo com o que eu tenho aqui. Porque, como eu disse a vocês, à medida em que eu partir de um início, aumenta muito pouquinho, expandir um pouco mais, para ter o suficiente para que a minha conta venha zero. Que eu não tenha conta de energia para pagar. E que eu troque uma conta ruim por uma conta boa, que é o pagamento da parcela do meu equipamento. Sem precisar mudar nada no orçamento da minha casa. Sem sacrificar nada. Vê que maravilha poder se libertar? Uhum. Agora a tua pergunta foi muito boa. Existem quantos tipos de sistemas de energia, geração de energia solar? Muitos. Mas são 3 mais usuais. Quais são eles? Um que nós vamos chamar de ligado na rede, que é aquele que eu gero energia, abasteço tudo que tiver ligado dentro de casa e a sobra vai ser medida pelo relógio, por um relógio chamado de porque mede 2 direções, bidirecional, mede a direção da energia que eu injeto, e como à noite não tem sol, virou minha reserva, de lá que eu tiro para o consumo à noite. Uhum. E aí fica um exemplo, mandei 1000 quilowatts durante 30 dias e usei 1000. Portanto, se eu mandei 1000 e consumi 1000, nada eu devo à concessionária, nem ela a mim. Se for contrário, Gilberto, mandei 1000, mas só precisei de 500. Passo a ter um crédito de 500 quilowatts que eu vou poder usar
durante 5 anos a qualquer momento. Quando, sei lá, apareceu visita na tua casa, ficou lá, ia ficar 2 dias, ficou uma semana, 15 dias, um mês, e você não teve coragem de dizer assim, gente, Maneri, Não. e aí o teu consumo aumentou, e você fala, e agora? Gastei mais do que eu gerei. Não se preocupa porque você tinha uma reserva. Então isso acaba acontecendo, às vezes no verão, às vezes no inverno. Em algum ponto você vai dar uma extrapolada. Todo mundo de vez em quando chuta a jaca, né? É. Então essa reservinha vai ser útil. Gilberto, não acabamos saindo de viagem e na pressa, com medo de perder a carona, ou de perder o voo, ou de perder o ônibus. Saiu todo mundo correndo de casa, nós deixamos todas as lâmpadas acesas e todos os ar-condicionados ligados o mês inteiro, 24 horas, ficamos 30 dias fora. E agora? Minha conta triplicou. Então você vai pagar a diferença daquilo que você não tem saldo. Sim. Porque você esqueceu os equipamentos de forma arbitrária ligada. Então, se eu gerei 1.000 e gastei 1.200, vou pagar a fração dos 200. Mas, normalmente, quando a gente ajuda a pessoa a montar o seu sistema, nós tomamos muito cuidado para que ela nunca seja surpreendida por gastos maiores do que eu pretendi. Uhum. Segundo tipo, que difere do primeiro. O que são diferentes? O primeiro eles chamam de on-grid, ligado à rede, pois manda a corrente para a rede e na falta de energia na rua, eu fico sem energia no imóvel, Gilberto. Nessa primeira modalidade fica assim. Por quê? Para não haver risco de morte para a pessoa que estiver fazendo manutenção. Porque você imagina injetando lá 2.000 volts e o cara com a mão lá mexendo no cabo, vai ser frito. Oh, meu Deus. Então, o inversor ele tem um sistema chamado de atilhamento que até 10 segundos ele desarma o envio de energia e passa a descartar a energia gerada até que se restabeleça a rede para que ele não morra, ou a pessoa que esteja prestando serviço ou evite acidentes. O segunda modalidade chama off-grid, não ligado à rede. Ele é um cara independente, mas tudo que eu gerar durante o dia, para eu gastar à noite, eu tenho que armazenar, não tenho? Então vai para um banco de baterias. Banco de bateria esse que pode ser lítio ou ácido chumbo, que é a bateria mais convencional que nós conhecemos. Mas não é a bateria do automóvel, pessoal, em casa? Não é. Não pense que, mas eu conheço um amigo que pôs. Tá bom, ele pôs, não vai aguentar, sofre aquecimento, há risco de incêndio, e a vida útil dela fica muito curtinha, mesmo que não der nenhum problema de pegar fogo ou aquecimento, ela ainda não vai sobreviver. E isso vai fazer que você gaste dinheiro repetitivamente à toa. Por sua vez, você comprar a peça certa, você vai ter anos para poder desfrutar dela. Mas ela custa certo, tem o seu valor agregado ainda alto, por questões ambientais, licenças, descarte, então é um produto mais caro, bateria. E este produto acaba fazendo com que o projeto fique, em média, 3 vezes mais caro do que se eu deixar minha carga depositada na rede. E existe entre os dois um meio termo, chamado de híbrido. O que é o híbrido? O híbrido ele zera a conta de energia, porque eu continuo me utilizando da companhia como armazenamento da energia que eu gero. E na falta de energia, eu tenho um pequeno banco de baterias, com 2, com 3, com 4, pouca coisa. Mas para quê? Para cargas essenciais. O que é uma carga essencial? Para cada pessoa, para cada família, para cada negócio, vai ser de uma maneira diferente. Vamos imaginar que na casa de Gilberto, carga essencial é a minha geladeira e meu freezer. Eu não posso perder a comida que está lá. Mas também não consigo dormir no calor, então eu preciso de um ventiladorzinho. Mas pensando bem, A internet é importante. eu não tenho como falar com ninguém se minha mulher começar a me azucrinar. Eu tenho que arrumar um assunto para me distrair. Cadê meu zap? Não funciona. Então eu preciso de um Wi-Fi. Pensando melhor ainda, né? Pensando TV. melhor O ainda, ventilador não resolve. eu preciso de uma televisão. É. Então, para mim, agora eu decidi. Minha carga de emergência essencial é TV, é a TV, é o Wi-Fi, é a geladeira e é o freezer e também meu ventilador para eu dormir mais arejado. Agora, para outra pessoa, ele vai dizer, que ventilador, que nada. Eu passei anos trabalhando para comprar um ar-condicionado, eu vou botar a bateria para esse cara. E agora eu tenho um split. Não quero mais passar calor.
Bote bateria que dê para alimentar esse cara aí também. Então, cada um vai montar a sua carga essencial. Lembrando de quanto mais coisas eu acho que é essencial, maior o número de baterias. Pensando bem, eu acho que eu vou botar também umas lâmpadas do lado de fora para iluminar melhor, não só as lâmpadas de dentro, para que durante a noite eu tenha tudo funcionando. E, na verdade, não é bem o pensamento certo, é entender o que é fundamental, Uhum. porque quando o dia nascer, mesmo que não retorne a corrente da rua, o sol não vai reabastecer minhas baterias, então vai me suportar 8 horas. No período que eu Entendi. durmo, ter uma ambientação agradável, uma climatização agradável, seja através do ventilador, porque é questão de poucas horas, uma Uhum. vez na vida, é Uhum. espontâneo, não é uma coisa que acontece o mês inteiro. Acho que atenderia, então você não precisa gastar à toa. O Wi-Fi consome pouco, dá para ter, manter o freezer e a geladeira Importante. fundamental, meia dúzia de lâmpadas e uma TVzinha, não tem nada demais, né? Ah, a família é grande, se reúna nesse momento. Use do amor, que gera economia na compra de bateria. É. Beleza, Gilberto. A Sensacional. gente vai dar uma parada agora, voltamos dentro de alguns instantes. Daqui a pouco tem muito mais. Sabia que há uma forma de substituir o depósito recursal trabalhista? Conheça o Seguro Garantia Judicial, a melhor solução de garantia para os processos da empresa do seu cliente. Este seguro substitui a fiança bancária, penhora de bens ou depósitos em dinheiro, utilizados como calção em ações e depósitos recursais trabalhistas, evitando a descapitalização da empresa. Esta opção tem o menor custo comparado a outros tipos de garantias. Ligue para 929-8197-0999. Arte Real, corretora de seguros. Economia, é com muito prazer que recebemos o Gilberto Anioc. Gilberto fala hoje sobre energia solar. Estamos aqui tirando dúvidas e percebendo o quanto é importante essa fonte de energia, principalmente para a gente aqui da Amazônia. Professora Michele. Gilberto, falando aí especificamente, né, do nosso público, quais as vantagens, né, do consumo aí doméstico e também do consumo industrial? Porque não somente a indústria, mas também as pessoas, a sociedade, né, nós que moramos em casa, por exemplo, quais seriam as grandes vantagens? Além aí da conta, né, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto das vantagens. Maravilha. Eu vou começar por onde normalmente mais dói nas pessoas, onde elas estão mais sensíveis, No o bolso. bolso. Olha os economistas aqui. Na verdade, eu já acho que o bolso é um órgão humano, É, Sensível, né? tão sensível quanto o coração. Mas vamos lá. Hoje, o uso da energia solar é possível para qualquer pessoa de qualquer classe. Ela consegue um financiamento através das nossas mesas de crédito da Suncoach. Olha, não deixe de entrar em contato, fazer uma Uhum, consulta, um orçamento gratuito. Você não vai pagar absolutamente nada. Vai perfeito. receber orientação, vai ter consultoria, vai ter um processo para atender você em acordo à sua necessidade. A necessidade da tua casa, a do teu comércio, a da tua empresa, Uhum, nós vamos encontrar uma viabilidade econômica com eficiência para que você tenha o que é fundamental para qualquer ser humano, seja uma pessoa física ou uma empresa ou um comércio, ninguém mais vive sem energia. Então, já que eu tenho que ter, é pagar o mínimo possível para que eu tenha a maior utilização possível e o melhor resultado econômico. E é uhum. esse o nosso papel para ajudar vocês. Então, realmente vai diminuir, é possível para todo mundo e mesmo sem você ter dinheiro. É claro que é preciso ter nome limpo, porque banco não empresta dinheiro para quem está devendo, né? Se fosse assim, todo mundo fariam dívidas e jamais pagaria. Então, precisa estar em dia com as contas. Agora, do ponto de vista social e ambiental, é fantástico. Uhum. Porque você imagina que além de você se libertar da obrigação de pagar conta de energia pelos próximos 30 anos, que é o tempo médio da vida útil do teu equipamento, isso é uma liberdade. Você deixa de ser escravo da obrigação do pagamento da conta mensal, Uhum. porque atualmente ela mal pagou a do mês e já está devendo a próxima. Salvo isso, que já é um grande alívio no nosso órgão mais sensível, o bolso, tem também a questão ambiental. Por quê? Na região norte, nós hoje somos dependentes em grande parte da nossa energia é térmica. é. O que isso significa energia térmica? É combustível sendo queimado, poluindo o meio ambiente, E a mais cara, né? É. mexendo com a temperatura, tanto é, olha o absurdo que nós estamos É. vendo. Gilberto, me permita te Claro. interromper.
Seca Não, porque é o dessa? seguinte, É. veja bem, Mourão, pensa bem, né? Eu estou aqui pensando, Mourão também pensa muito, e a Michele. Tem um determinado município, certo? Termoelétrica lá, combustível, poluindo e tudo. Fulano dos Anzós quer fazer uma pequena fazenda de energia solar para ele vender para o pessoal do município. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Não, Não pode, né? não. Não, ele pode fazer para autoconsumo. E para a Uhum. família dele, ele pode? Pode compartilhar através do autoconsumo remoto. O que que é o compartilhar através do autoconsumo remoto? Eu indico à concessionária o número da unidade consumidora, ou seja, é o RG daquela casa, né? É um número único para cada medidor, e digo a eles: olha, do que eu produzo, eu que você mande para lá 30%. Do que eu armazeno, mande 50%. Ou eu uso pouquíssimo aqui, mande 90%. Ou até 100% do que eu produzi. Para qualquer endereço dentro da área de cobertura da concessionária, que é o que trata a lei. Aí, por coincidência, no estado do Amazonas é o estado inteiro. Não posso mandar para meu primo em Pará? No Pará, não, não pode. Não posso mandar para minha família em São Paulo? Não, não pode. Do Rio? Não, não pode. É apenas dentro do Está. estado. Mas por que eu não posso vender, rapaz? Porque a lei não te permite. É vetado a possibilidade do comércio de energia. O que você pode fazer é compartilhar para endereços que tenha o seu CNPJ ou o seu CPF, ou seja, esteja da mesma titularidade. Eu, Gilberto, tenho uma casa de campo, um sítiozinho em Iranduba e moro em Manaus. Gero a energia lá em Iranduba, que eu tinha mais espaço, e mando para minha casa aqui, o meu apartamento aqui em Manaus. Posso? Posso. E se eu tivesse uma casa em Parintins? Poderia também. E se eu tivesse mais uma casa em outro lugar? Poderia também, desde que o que eu estou gerando é o suficiente para atender tudo. Senão tem que botar mais equipamento para gerar mais. Certo, Mourão. Gilberto, você falou como é que a pessoa manda a conta, responde as perguntas, Sim. né? E quanto tempo, né? A questão de mandar um orçamento, né? Instalar a Instalar a placa, placa e tudo começar a mais. viver feliz para sempre. Viver feliz para sempre com energia nos relacionamentos eu não sei, Não, mas energia, vambora. energia. De relacionamento eu entendo pouco. Até porque eu apoio muito em casa. Brincadeira, bem. Brincadeira. Na verdade, o que a gente precisa ter bastante atenção tudo tem prazo legal. Tudo tem prazo legal. E cada empresa, cada segmento tem a sua logística. Na Sungold, não me refiro aos outros. Na Sungold, ao contrário do mercado que leva até 120 dias para entregar teu produto pronto e homologado, o que que é homologado, Gilberto? Do que nós estamos falando? Eu posso simplesmente ir lá e pendurar painel no meu telhado Não. e sair usando a revelia? Não. Como é o processo? Você me mandou a tua conta e nós descobrimos nós conversamos para entender o que seria bom para você, quanto de energia te atender, pedimos a mesa de crédito que conseguisse o financiamento, ficou menor do que a conta de energia, você amou, o banco aprovou, liberou o crédito, efetuamos a compra do equipamento e, ao mesmo tempo que o equipamento está sendo transferido do CD para o teu imóvel, eu já fiz um projeto elétrico que já ingressei na companhia pedindo solicitação de acesso. Chama-se solicitação de parecer de acesso, aonde ela tem um prazo legal para me dizer se está correto, se está incorreto, se precisa de ajuste, se não precisa de ajuste. No caso da Amazonas Sungold, nós conseguimos cumprir todas as etapas em 45 dias, ao passo que os nossos concorrentes, no menor prazo que eu já ouvi falar, é de 90. Mas nós conseguimos em 45 dias. Porque temos uma sistemática que eu faço simultaneamente. A equipe de engenharia está trabalhando de um lado e a de logística está trazendo equipamento. Uhum. E o pessoal de campo já está pronto para fazer a adequação e a instalação no seu imóvel. E ao passo que eu estou já concluindo, eu já solicito a vistoria da companhia que tem por lei 7 dias para ir lá verificar se eu cumpri o que estava no projeto. Feito isso, você já começa a gerar energia. A manutenção, como é que fica? Instala e tal, como é que é? Pergunta maravilhosa. Gilberto, existe manutenção preventiva? Para tudo na vida pode haver um preventivo. Mas os painéis solares não requerem muitos cuidados, não. É bem simplório.
Corretiva, só se apresentasse algum defeito. Quando a gente fala de primeira linha, é menos de 0,01%. Porque se a fábrica te dá 25 anos de garantia, é porque ela não vai ter retrabalho. Verdade. Não vai te dar a garantia que vai custar para ela. Ela vai te dar a garantia quando ela tem segurança de que não vai ter problema nenhum. Tá certo? Então, boas marcas, eu não vou citar nomes, Uhum. e a gente privilegia algumas marcas, são 4 aqui que nós privilegiamos, tem esta característica. Então, eu não tenho corretiva, eu pelo menos ainda não fiz uma. O único painel que eu me lembro de ter trocado foi por tiro. Foi para uma pessoa que é um prestador de serviço público. Enfim, acho que não tem problema dizer, ele é um delegado de polícia e de alguma maneira a bala de um revólver achou o painel dele em cima do telhado. Foi o único que eu troquei na vida até agora. Que deixou de funcionar porque foi perfurado por bala. Uhum. Fora isso, ainda não ocorreu. Né? Em todos esses anos ainda não ocorreu. Então é um produto de muita qualidade. Em contrapartida, o que eu preciso fazer? Como tudo na vida, de vez em quando limpar. O que é limpar? É lavar. Eu não lavo a calçada para que não fique aquele lodo grudado, manchado. De vez em quando, por menos que você goste de lavar o carro, você acaba lavando para não danificar a pintura. Uhum. Ali é a mesma coisa, para o pó não ficar grudado, não quer aquele lodozinho e impedir a penetração dos raios do sol, a gente recomenda que você lave a cada 6 meses. E Pois essa é, lavagem é água e sabão, é coisa mais aí eu simples. já estou aqui imaginando o lavador de telhado, entendeu? Lavador de painel De solar. painel solar, apareceu uma oportunidade aí, né? Sensacional. Já gerou Porque eu, por exemplo, eu não vou pro telhado. Não quero desabar lá, eu já caio tá dentro de casa sozinho, ali não eu tem. não vou deixar de pagar R$ 150 uma vez por ano pro cara ir lá Não é, lavar Mourão? para me pendurar. Eu e Eu Mourão tenho aqui. tanto e conta Ei, de tudo, Gilberto. não dá para pagar. Gilberto, eu e Mourão aqui não dá pra gente ir pro Não. telhado. Uma brincadeira dessa, o acidente com o Gugu Liberato, né? Não é verdade, Felizmente, bem né? lembrado. Ele quis fazer a manutenção do ar-condicionado com um pezinho acima da cota e sem habilidade do Nenhuma, serviço. porque ele pisou onde não era para pisar, É, né? foi Que uma era tragédia, gesso. é Uma verdade. Professora tragédia, Michele, infelizmente. estamos encerrando, tá na hora do nosso jaraqui para ele. Isso mesmo. E também colocar para os nossos ouvintes que é um investimento que tem retorno. Na verdade, doutora, Sensacional. não é um investimento. Vou lhe contrariar. O que que é? Vou lhe contrariar e tô Para sujeito. economia, esse é investimento. Não é investimento. Porque quando eu penso em investimento, de um modo geral, eu penso em dispor de algum recurso que eu teria utilização para outro fim, seja para poupar, ou para ampliar, ou para empreender. Aqui eu estou trocando uma situação de sufoco, que é obrigação da conta, porque eu tenho essa necessidade de energia. E estou transformando essa mesma despesa em lucro. Por que ela virou lucro? Porque esse dinheiro vai garantir que dali para frente eu não tenha mais compromisso de pagamento de conta. Ou seja, eu não vou precisar tirar 1 centavo a mais do meu orçamento Agora mensal me permita de para novo. fazer. Hein, Pode professora? até pagar tenho- menos, né? Hein, professora? Exatamente. Agora, se dá lucro, né, Mourão? Não é um investimento. verdade, É algo para a gente refletir. Eu Mas acho. olha, Mourão, estamos encerrando também. Eu gostaria, então, de entregar o jaraqui. Nossa, Isso. Nosso que lindo. jaraquizinho. Leva esse jaraqui gentil. que vai dar sorte para todos nós. Pessoal, olha E que pra coisa você também. delicada. Coisa mais Esse é o fofa. nosso peixe Tem da o Amazônia. nosso, né? Doutora, mascote. mas É. que coisa amiga. Isso Muito mesmo. obrigado. Isso é Muito feito, feliz viu, com isso. Muito obrigado a por vocês. uma Pela arte conhecida nativa da nossa, Amazônia. Arte Nativa, uma artesã que é parceira nossa, né? Ela fica ali naquela central de artesanato da Djalma Batista, né? Isso, próximo ao Amazonas Shopping. Próximo ao Amazonas Roupas, Shopping. próximo Amazonas Shopping. Isso, Djalma entre Batista. o Amazonas e o o preço Plaza. lá é muito legal. Se tu quiseres comprar para dar de presente pro pessoal Eu aí quero de ir lá outros visitar estados. sim, porque talvez pela câmera vocês não tenham ideia da perfeição, da Ele é delicadeza, lindíssimo. da, Mas tem da- esse aqui, da ó. qualidade É. deste produto. Uhum. E eu acho que poder privilegiar alguém com tanto talento e ter coisas bonitas em casa é sempre bom. E visitá-la vai nos fazer bem, pelo menos aos olhos, né? Muito Isso. obrigada. Gilberto, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, trocarmos essas ideias. Acredito que o programa foi bem esclarecedor. Tiramos aqui muitas dúvidas, né? E teus contatos vão estar aí para aqueles que quiserem entrar em contato contigo, né? Nós mesmos pensamos nisso. Claro que vamos ver aí como é que ficam outras variáveis. Sabe que os economistas são, né? É, Ó, né? Não, aqui eu estou com, por exemplo, uma variável é juros, né? Então, como a gente percebe que o Brasil está numa tendência de queda de juros,
Então, eu esperar 24, 25, vai cair um pouco mais, aí, né, quem sabe fique melhor. Mas a tendência é o seguinte, Gilberto, melhor vai ficar para as pessoas pagarem, né, aquilo que Na elas podem verdade, adquirir. na verdade, apesar da taxa Selic não ter reduzido na proporção que se esperava ou que seria justificável em relação à instabilidade econômica, que não é minha praia, né, não sou eu um conhecedor do assunto, os bancos por si só, quando se trata de energia solar, eles já fizeram uma redução e eu diria que nem em 2025 vai estar tão diferente quanto está hoje em Uhum. favorecimento para este produto. Para automóvel não é a mesma coisa. Para aquisição da casa própria não está a mesma É, coisa. Mas para energia solar, porque os bancos entenderam que isso é um gênero de primeira necessidade e, por sua vez, a inadimplência não é praticamente nula, eles as taxas são baixas. as Não, e taxas eles acabaram também, baixas. ninguém vai entrar nesse assunto, porque senão é mais uma hora, mas olha só, e eles também perceberam, Gilberto, que a tendência é de queda. Então a taxa, mesmo hoje parecendo um pouco mais baixa, ela vai ser uma taxa daqui a algum tempo alta, porque caiu mais ainda, entendeu? Dificilmente a coisa pode Hum. ser revertida. Mas muito Maravilha. obrigado, Gilberto. Foi um prazer, professora Michele, professor Mourão, toda a nossa equipe aqui que dá apoio ao nosso programa, Jefferson. Voltamos então na próxima semana. Forte abraço, obrigado a todos. Obrigado. Tchau.